Você sente um peso no coração, uma inquietação profunda. É a mensagem de Deus que você tem ignorado sem perceber. Ele enviou 7 avisos claros, 7 sinais divinos, mas você, talvez sem perceber, rejeitou todos eles. Agora, o tempo é crítico. Restam apenas 2 minutos para escapar de uma tragédia iminente, para evitar o que a Bíblia chama de grande aflição. Não é sobre medo, é sobre a palavra de Deus para a sua vida, sobre a sua fé. Se você ficar até o final, receberá a última chance de Jesus, a bênção e o milagre que o Espírito Santo preparou. Mas se sair agora, estará virando as costas à sua libertação, perdendo a oração que pode mudar tudo para os escolhidos. Não perca esta oportunidade. Escreva: eu recebo o aviso de Deus. Você sente o peso destas palavras. Sente em seu espírito a urgência que o tempo nos impõe agora, neste exato instante? O Pai, em sua infinita misericórdia e amor que transcende todo o entendimento humano, enviou não apenas mas 7 avisos claros, 7 chamados diretos ao seu coração, à sua alma, para que você pudesse desviar-se do caminho da tragédia, para que pudesse encontrar o refúgio seguro em seus braços. Cada um desses avisos, querido irmão, querida irmã, não foi um mero acaso, não foi uma coincidência banal em sua jornada. Não. Cada um deles foi uma mensagem de Deus, um sussurro do Espírito Santo, uma luz divina projetada exatamente em sua direção, desenhada para iluminar a escuridão que se aproximava, para mostrar a você a porta de escape antes que fosse tarde demais. Pense agora, por um breve momento, naquelas vezes em que uma sensação estranha apertou seu peito, um desconforto sutil, uma voz interior que parecia alertar, que parecia suplicar por uma mudança de rota, por uma reconsideração de suas escolhas. Essa voz, muitas vezes ignorada em meio ao barulho do mundo e às nossas próprias distrações, era a voz do Altíssimo. Era Deus falando diretamente com você, com uma paciência que desafia a nossa compreensão, com um amor que insiste mesmo quando nós nos afastamos. Era um convite, uma oportunidade de ouro para que você pudesse se realinhar com o plano perfeito que Ele tem para a sua vida, um plano de paz e não de mal. Ele não desistiu de você, mesmo quando você, talvez sem perceber plenamente a profundidade do que estava fazendo, virou as costas para esses avisos um a um. A persistência do amor de Deus é um testemunho de sua essência, um amor que não desiste, que não se cansa de chamar, de estender a mão, mesmo diante da nossa teimosia. Escreva: eu creio. O primeiro desses 7 avisos, meu amado, foi um toque suave, mas inconfundível em sua consciência. Foi aquele momento em que a palavra de Deus, talvez através de um pregador que falava com paixão, ou de uma canção que tocou sua alma, ou de um versículo da Bíblia que saltou aos seus olhos de uma maneira inexplicável, te convidou a deixar um hábito que estava te afastando dele. Antes de continuar com a mensagem, gostaria de pedir sua ajuda para o nosso canal. Ajude-nos a levar a palavra de Deus muito mais longe. Basta clicar no botão abaixo onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e escolher a opção que mais tocar o seu coração. Amém? Você sentiu o impacto da mensagem de Jesus, a verdade perfurando a camada de indiferença, revelando a você a necessidade urgente de se desapegar de algo que, no fundo, você sabia que não te fazia bem, que estava corroendo sua fé, que estava minando sua paz interior. Era um chamado claro à libertação, a uma nova vida. Naquele instante, houve uma luta interna, um debate silêncio no santuário do seu ser. Você sentiu o Espírito Santo te impelindo a dar um passo de fé, a fazer a escolha certa, a abandonar o que te prendia. Era a chance de se desvencilhar das amarras, de respirar um ar mais puro, de se aproximar do Pai. Mas a voz da razão humana, das desculpas convenientes, da procrastinação, sussurrou mais alto: não agora,
Depois eu mudo. Não é tão grave assim, você pensou. E com essa decisão, essa hesitação, você rejeitou o primeiro aviso, a primeira porta de escape que Deus havia aberto para você. Você pode ter se esquecido daquele momento específico, mas o eco daquela recusa permaneceu, criando uma fenda sutil, quase imperceptível, entre você e a plenitude da bênção que Deus desejava derramar sobre sua vida. Foi um afastamento gradual, um passo para longe da proteção divina, um milagre adiado. Escreva: meu coração aceita. Deus, em sua infinita sabedoria, não te abandonou ali, mesmo depois de você ter ignorado aquele primeiro sinal. Ele, o Pai de amor, continuou a enviar outros avisos, outras oportunidades, porque seu desejo mais profundo é que nenhum de seus filhos se perca, que todos encontrem o caminho da salvação e da vida abundante. Aquele primeiro aviso era uma semente de transformação, um convite para uma mudança que teria evitado muitas das aflições que talvez você tenha enfrentado desde então. Era uma chance de fortalecer sua fé, de firmar seus passos em solo sagrado, de experimentar uma comunhão mais profunda e verdadeira com o Criador. A palavra de Deus é viva e eficaz, e quando ela te alcançou naquele momento, era para gerar vida, para curar, para libertar. A mensagem de Jesus era um bálsamo para sua alma, uma direção clara para um futuro de esperança, uma promessa de que Ele estaria contigo em cada passo, se você apenas confiasse. Mas a distração, as preocupações do dia a dia, a sedução do que é fácil e imediato, muitas vezes nos impedem de ver o que é eterno e verdadeiramente valioso. Perdemos a capacidade de discernir a voz do Espírito Santo em meio ao clamor das vozes do mundo. E assim, as oportunidades preciosas escorrem por entre nossos dedos. Deus, com sua paciência inesgotável, continua a chamar. Ele usa pessoas, situações, até mesmo o silêncio da noite, para tentar nos alcançar, para nos dar a chance de nos arrependermos, de voltarmos ao seu caminho. Cada aviso é um testemunho do seu amor incansável, um esforço divino para nos salvar. Escreva: Deus me guia. Aquele primeiro aviso era uma ponte que Deus havia construído para você, um caminho seguro para atravessar o vale das sombras e alcançar a luz. Ao rejeitá-lo, você escolheu permanecer na margem, perdendo a chance de experimentar o poder transformador que uma obediência simples e pura poderia ter trazido à sua existência. O Espírito Santo, com sua doçura e sua insistência amorosa, tentou te convencer, te mostrar o perigo, te guiar para a segurança. Ele te deu a intuição, o sentimento de que algo precisava mudar, que uma decisão precisava ser tomada, que um passo de fé era urgente e necessário para o seu bem maior. Lembre-se daquela sensação de que algo não estava certo, daquela pontada de culpa ou de arrependimento que vinha de dentro, não de uma acusação externa, mas de um convite divino à retificação. Era o Pai te chamando, te amando, te oferecendo uma saída, uma rota de fuga da tragédia que se desenhava no horizonte. Aquele momento era a sua bênção, o seu milagre, a sua libertação esperando para acontecer. Mas a escolha foi sua, e o aviso foi rejeitado, a porta se fechou, e a oportunidade de uma intervenção divina, de uma mudança radical de destino, foi adiada, talvez para um futuro incerto. Mas o amor de Deus é tão grande, tão imenso, que Ele não desistiu. Ele sabia que você precisaria de mais chances, de mais avisos, porque seu desejo mais profundo é a sua salvação, a sua restauração completa, a sua alegria eterna em sua presença, e por isso Ele continuou a te chamar. Escreva: a fé me salva. A fé, meu amigo, é a chave para reconhecer esses avisos, para ouvir a voz de Deus em meio ao caos, para ver a mão de Jesus estendida em sua direção. É a fé que nos capacita a agir, a confiar, a obedecer,
Mesmo quando o caminho parece incerto ou difícil, mesmo quando o mundo nos puxa para outra direção, cada aviso, cada chamado, cada sussurro do Espírito Santo é uma manifestação do amor de Deus. Um amor que não mede esforços para nos resgatar, para nos proteger, para nos guiar para o melhor que Ele tem para nós. É um amor que insiste, que persiste, que nunca se cansa de nos oferecer uma nova chance. Aquele primeiro aviso, tão gentil e tão claro, era a manifestação de um pai que te ama incondicionalmente, que vê o seu potencial, que deseja te ver livre, pleno e feliz. Era o início de uma série de tentativas divinas para te trazer de volta para casa, para o seu abraço de amor e segurança. Você rejeitou o primeiro aviso, mas a boa notícia é que Deus, em sua infinita graça, enviou outros. E agora, neste momento, com apenas 2 minutos restantes, Ele está te dando a última chance, a oportunidade de finalmente ouvir, de finalmente aceitar, de finalmente escapar da tragédia que se aproxima. E assim, a história da sua jornada se desdobra, marcada não pela ausência do amor divino, mas pela insistência incansável de um pai que se recusa a desistir de um filho amado. Deus, em sua infinita paciência e com um coração transbordando de carinho, não se limitou a um único chamado. Ele sabia da sua dificuldade, da névoa que por vezes cobre o nosso entendimento, e por isso preparou uma sequência de avisos, cada um mais terno e mais claro que o anterior, todos com a mesma finalidade: te guiar de volta para a luz, para a segurança eterna, para a plenitude que só Ele pode oferecer. A rejeição do primeiro aviso não foi o fim da história para Deus, mas sim o início de uma nova fase de sua misericórdia. Ele não te abandonou, não virou as costas, nem permitiu que você se perdesse sem mais uma tentativa. Pelo contrário, Ele intensificou seus esforços, enviando mensagens de Deus de diversas formas, através de diferentes canais, com a esperança genuína de que em algum momento o seu coração se abrisse e a verdade finalmente ressoasse em sua alma, trazendo a paz que tanto anseia. Foi então que o segundo aviso chegou, suave como uma brisa em um dia quente de verão, um sussurro do Espírito Santo em meio ao turbilhão da sua rotina. Talvez tenha sido uma melodia que tocou profundamente a sua alma, uma frase dita por um amigo, ou até mesmo um breve momento de quietude onde uma ideia clara e pacificadora invadiu seus pensamentos, convidando-o a refletir sobre o propósito maior da vida, sobre a presença de Jesus em cada detalhe. Este segundo chamado não veio com trovões ou grandes espetáculos, mas com uma doçura que buscava penetrar as camadas de preocupação e distração que você havia construído ao seu redor. Era uma oportunidade para parar, para respirar fundo e para perceber que existe algo muito maior do que as suas lutas diárias, uma promessa de bênção e um caminho de fé que se abria diante dos seus olhos, esperando ser aceito e trilhado com confiança. No entanto, o barulho do mundo, as vozes da dúvida e a urgência das suas próprias ambições pareceram mais altos naquele instante. Você talvez tenha atribuído aquele sentimento a um bom humor passageiro, a uma coincidência feliz, ou simplesmente a um pensamento aleatório que não merecia sua atenção plena. E assim, com um suspiro de alívio ou de indiferença, você deixou que o segundo aviso escorregasse por entre os seus dedos, sem perceber a preciosidade da mensagem de Deus que ele carregava. Escreva: eu aceito. Mesmo diante da sua recusa em reconhecer a mão divina, o amor de Deus permaneceu inabalável, mais forte que qualquer barreira que você pudesse erguer. Ele não se frustrou a ponto de desistir, pois seu amor por você é eterno e incondicional.
Então, ele enviou o terceiro aviso, desta vez talvez com um pouco mais de clareza, um pouco mais de insistência, buscando um caminho diferente para alcançar o seu coração e trazer a palavra de Deus. Este terceiro aviso pode ter se manifestado através de uma situação desafiadora, um momento onde você se sentiu encurralado, sem saída, e a única luz parecia vir de uma reflexão mais profunda sobre sua espiritualidade. Talvez tenha sido por meio de uma conversa sincera com alguém que compartilhou uma experiência de fé, ou uma passagem da Bíblia que de repente saltou aos seus olhos em um momento inesperado, carregando uma mensagem de Jesus muito pessoal. Aquele momento trouxe uma pontada de reconhecimento, um vislumbre da verdade, mas a resistência interior ainda era forte. A ideia de mudar, de reavaliar suas escolhas, de se render a uma fé que exigia confiança plena, pareceu assustadora e incerta. O conforto do familiar, mesmo que insatisfatório, muitas vezes nos prende, e foi essa prisão invisível que o impediu de abraçar plenamente o que Deus estava lhe oferecendo naquele instante de revelação. Você se convenceu de que poderia resolver as coisas sozinho, que a sua força era suficiente ou que o tempo se encarregaria de curar todas as feridas. E assim, o terceiro aviso, tão cheio de esperança e de um convite a uma vida de oração e de milagre, foi mais uma vez deixado de lado, como um presente valioso que não foi aberto, esperando pacientemente por um momento que parecia nunca chegar. Então, veio o quarto aviso, talvez com uma intensidade ainda maior, um evento que abalou suas estruturas, que o fez questionar tudo o que você acreditava. Pode ter sido uma perda significativa, uma doença inesperada, ou uma crise que o deixou desorientado, sentindo-se pequeno e vulnerável diante das forças da vida, um momento onde a busca por um milagre se torna desesperadora. Escreva: Deus é bom. Naquele ponto, a mensagem de Deus já não era apenas um sussurro, mas um clamor que ecoava em sua alma, tentando despertar a sua fé. A dor e a incerteza serviram como um megafone divino, chamando a sua atenção para a necessidade de buscar algo além de si mesmo, de reconhecer a soberania de Deus e a importância de uma vida guiada pelos princípios da palavra de Deus. Um farol de esperança em meio à tempestade. Mas o medo, a raiva ou a descrença se instalaram em seu coração, ofuscando a oportunidade de enxergar a mão de Deus agindo em meio à adversidade. Você talvez se questionou por que isso estava acontecendo com você, sentindo-se injustiçado, e em vez de buscar refúgio e consolo em Jesus, você se fechou ainda mais, permitindo que a amargura tomasse conta de seus pensamentos e sentimentos, rejeitando o caminho da bênção. Ainda assim, a perseverança divina é um testemunho do amor sem limites. O quinto aviso surgiu, talvez de uma forma mais sutil, porém profunda, como um momento de paz inesperada em meio ao caos, uma sensação de que você não estava sozinho, que uma presença divina o envolvia. Mesmo quando você se sentia mais isolado e desamparado, uma clara manifestação do Espírito Santo que buscava te tocar. Foi uma experiência que trouxe uma breve trégua para a sua alma, um vislumbre de como a vida poderia ser se você permitisse que a fé o guiasse. Era um convite para experimentar a leveza de confiar, a alegria de se entregar, a certeza de que há um propósito maior para tudo e que você é um dos escolhidos para viver uma vida abundante, cheia da graça e do amor de Jesus. Contudo, a memória daquela paz foi rapidamente obscurecida pelas exigências do dia a dia, pelas vozes que diziam que isso era apenas uma ilusão, ou que você não merecia tamanha tranquilidade. A dúvida se infiltrou novamente, e o quinto aviso, uma verdadeira dádiva de consolo e orientação, foi mais uma vez posto de lado, sem que você percebesse a profundidade da mensagem de Deus que ele continha. Escreva: minha fé cresce.
A bondade de Deus é tão vasta que ele não se cansou de tentar. O sexto aviso chegou, desta vez como uma bênção inesperada. Um milagre que se manifestou de forma clara e inegável em sua vida ou na vida de alguém próximo. Pode ter sido uma recuperação surpreendente, uma solução para um problema financeiro grave, ou uma reconciliação que parecia impossível, um testemunho vivo do poder de Jesus. Era uma evidência tangível do seu poder, uma prova irrefutável de que Deus estava atento aos seus clamores e agindo em seu favor, mesmo quando você não o reconhecia. Aquele milagre era um convite a render-se, a ver a palavra de Deus se cumprindo diante dos seus olhos, a entender que a oração tem poder e que a fé pode mover montanhas, revelando o caminho para os escolhidos. Mas a mente humana, por vezes, busca explicações lógicas para o que é sobrenatural. Você talvez tenha atribuído essa bênção à sorte, ao acaso, à sua própria inteligência ou ao esforço de outras pessoas. A relutância em aceitar que era uma intervenção divina, uma mensagem de Deus pessoalmente para você, fez com que o sexto aviso também fosse ignorado, uma oportunidade de se aproximar de Jesus mais uma vez perdida. E então, com o tempo se esgotando, Deus enviou o sétimo e último aviso, o mais urgente de todos. Este não foi um sussurro, nem um evento isolado, mas uma série de sinais claros, uma sensação profunda e inescapável de que algo precisava mudar, que a hora da decisão final havia chegado. Era uma mensagem de Jesus que queimava em sua alma, um chamado irrecusável que não podia mais ser ignorado. Este aviso final veio com uma clareza que perfurou todas as suas defesas, uma revelação inegável da verdade que você havia evitado por tanto tempo. Era o Espírito Santo falando diretamente ao seu espírito, mostrando-lhe o caminho, a urgência da situação e a iminência da tragédia se você continuasse a recusar o amor e a salvação que Deus, em sua infinita graça, lhe oferece. Escreva: eu creio. Ainda assim, o peso das escolhas passadas, a inércia do hábito e o medo do desconhecido podem ter te paralisado, mesmo diante da evidência mais clara. Você se viu em uma encruzilhada, com a verdade batendo à sua porta, mas a hesitação ainda presente, um último resquício de resistência contra a total entrega à fé, à palavra de Deus e ao amor transformador de Jesus. E agora, neste momento crucial, com apenas 2 minutos restantes no relógio da oportunidade divina, a mensagem de Deus para você é clara. Não há mais tempo para hesitar. A tragédia se aproxima, mas a mão de Deus ainda está estendida, pronta para te resgatar, para te abraçar, para te guiar para fora da escuridão e para a luz da sua presença, para uma vida de bênção e milagre. Esta é a sua última chance, a oportunidade de finalmente ouvir, de aceitar, de se entregar e de escapar do destino que suas rejeições anteriores construíram. O que você fará com estes preciosos 2 minutos? O seu coração está pronto para finalmente dizer sim a Jesus, para abraçar a fé e a vida nova que Ele te oferece? Se esta mensagem tocou a sua alma e te fez sentir a presença do Espírito Santo, se você sente que este é o seu momento de virar a página, de aceitar a bênção e o milagre que Deus tem para você, por favor, mostre ao mundo que você está aqui, que você está ouvindo, clicando no botão que tem o formato de um coração. E depois, conte-nos nos comentários qual é o seu maior desejo, o que você quer que Jesus faça em sua vida hoje. Deixe seu pedido de oração e juntos vamos clamar ao Pai. Porque a oração é a ponte mais forte entre o nosso coração aflito e o trono da graça divina. É no clamor sincero que o Espírito Santo se move, que as cadeias se quebram e que a mensagem de Deus se torna viva em cada um de nós.
abrindo caminhos onde antes só havia escuridão e desespero, trazendo a luz da esperança. Mas antes de chegarmos a essa bênção, precisamos entender a seriedade do momento que vivemos, a urgência de cada palavra que flui agora. Deus, em sua infinita misericórdia e amor, que transcende todo entendimento humano, enviou 7 avisos claros, 7 sinais inequívocos para te guiar, para te proteger de uma tragédia iminente, para te desviar de um caminho de dor. Estes avisos não vieram como trovões estrondosos ou terremotos devastadores, não. Eles foram sussurros do Espírito Santo em seu coração. Foram pequenos incômodos na sua alma. Foram circunstâncias que se alinharam de uma forma que parecia quase impossível ignorar. Tudo para te alertar sobre o perigo que se aproximava sorrateiramente. Cada um desses avisos era uma extensão do amor de Jesus, uma mão estendida do Pai para te puxar de volta para a segurança, para o abrigo de sua presença. Eram demonstrações de um cuidado que não cessa, de uma paciência que se renova a cada amanhecer, mesmo quando nós, em nossa teimosia, insistimos em seguir nossos próprios desejos. O propósito desses sinais divinos era claro: oferecer-lhe uma oportunidade, uma chance preciosa de mudança, de arrependimento, de reorientação. Eram chamados gentis para que você pudesse escapar de uma armadilha que já estava sendo montada, para que pudesse desviar do sofrimento que se desenhava no horizonte da sua vida. Escreva, eu creio. O primeiro aviso, talvez, veio como um leve desconforto em sua consciência, uma sensação sutil de que algo não estava certo com as suas escolhas, com o caminho que você estava trilhando. Era uma voz mansa, quase inaudível, que tentava te alertar sobre as consequências futuras, sobre a dor que aquela decisão poderia trazer para a sua alma e para a sua vida. Mas você, talvez absorto nas preocupações do dia a dia, ou talvez impulsionado por uma falsa sensação de controle, optou por silenciar aquela voz interior. Você racionalizou, justificou as suas ações, convencendo a si mesmo de que era apenas um pensamento passageiro, uma bobagem. E seguiu em frente, ignorando o toque suave do divino. Com essa rejeição, uma pequena rachadura se formou em seu espírito, uma fenda quase imperceptível que começou a permitir que a paz escoasse. Aquele primeiro aviso ignorado deixou uma marca, um vazio que antes não existia, e a distância entre você e a verdadeira alegria começou a se alargar, trazendo uma inquietude velada. Então veio o segundo aviso, um pouco mais evidente que o primeiro. Talvez tenha sido uma situação inesperada, um obstáculo que surgiu em seu caminho, algo que te fez pausar e questionar. Era uma interrupção divina, projetada para te fazer refletir, para te mostrar que suas escolhas estavam te levando a um beco sem saída, a uma encruzilhada perigosa. Contudo, mais uma vez, a tentação de culpar o acaso ou o destino falou mais alto. Você encarou aquele contratempo como mero azar, uma infelicidade momentânea, e com um suspiro de frustração, contornou o problema, sem perceber que era uma mensagem de Deus, um sinal claro para que você mudasse o curso, para que reavaliasse seus passos. Escreva: eu recebo. Cada aviso ignorado endurecia um pouco mais o coração, tornando-o menos sensível à voz do Espírito Santo. A chama da fé, que antes ardia com fervor, começava a vacilar, envolta em uma névoa de autossuficiência e descrença, afastando você da verdade que a palavra de Deus tenta incessantemente nos revelar. O terceiro aviso chegou através de uma voz externa, talvez um amigo que tentou te aconselhar, um familiar que expressou preocupação, ou até mesmo uma pregação que tocou profundamente sua alma em um momento inesperado. Era a palavra de Deus sendo entregue por meio de alguém, um espelho para as suas escolhas, um convite direto à reflexão. Mas o orgulho, muitas vezes, é um véu espesso que impede a visão da verdade.
Você pode ter reagido com resistência, com a certeza de que sabia o que era melhor para si, fechando os ouvidos para a sabedoria que estava sendo oferecida, rejeitando a ajuda que poderia ter te livrado de muitos males futuros, de muitas dores desnecessárias. A paciência de Deus é um abismo sem fim, e Ele não desiste facilmente de seus filhos. Ele continuou a enviar avisos com uma persistência que só o amor mais puro pode ter, porque o desejo de Jesus é que ninguém se perca, mas que todos encontrem o caminho da vida e da salvação, da verdadeira bênção. E esses avisos foram se tornando cada vez mais claros, mais insistentes, como um relógio que tic-taqueia mais alto à medida que o tempo se esvai. A linguagem de Deus se adaptava, buscando a forma mais eficaz de alcançar seu coração, de romper as barreiras que você, sem perceber, construía ao seu redor, afastando-se da sua proteção. Escreva: eu aceito. O quarto aviso, então, pode ter se manifestado como uma sensação de vazio profundo, uma inquietude que nenhuma distração conseguia preencher. Era a alma clamando por algo mais, por um propósito maior, por uma conexão que havia sido perdida, um anseio por Deus que se tornava cada vez mais urgente, mais presente em sua vida. Mas, ao invés de buscar a fonte dessa sede, você talvez tentou preenchê-la com coisas passageiras, prazeres efêmeros, bens materiais ou buscando aprovação em lugares errados. Era uma fuga constante da própria essência, um desvio da mensagem de Jesus, que é a única capaz de saciar a alma e trazer a verdadeira plenitude. O quinto aviso veio em forma de uma perda significativa, um revés que abalou suas estruturas. Poderia ser a perda de um relacionamento importante, de um emprego ou de uma segurança financeira. Era um golpe que visava te fazer parar, te forçar a olhar para dentro, para a fragilidade da sua existência sem a base sólida da fé em Deus. Porém, a tendência humana é buscar culpados externos, lamentar a má sorte, sem jamais considerar que esses eventos poderiam ser sinais, alertas divinos. Você pode ter se afundado na amargura ou na revolta, perdendo a oportunidade de aprender com a dor, de se voltar para a única fonte de consolo e de esperança. E a cada aviso rejeitado, a tristeza divina se aprofundava. O coração de Deus, que anseia por seus filhos, observava com pesar a persistência em um caminho de autodestruição, enquanto Ele, em sua infinita bondade, continuava a oferecer chances, a estender sua mão para te resgatar. Escreva: eu confio. O sexto aviso foi um desafio direto às suas crenças, aos seus valores, ao seu modo de vida. Talvez uma situação que te colocou de frente com a incoerência das suas atitudes, com a inconsistência entre o que você dizia crer e o que você realmente praticava. Era uma luz forte que expunha as sombras, um convite à honestidade consigo mesmo. Mas a zona de conforto é um lugar perigoso e a mudança assusta. Você pode ter resistido a essa revelação, preferindo permanecer na escuridão familiar do que enfrentar a verdade incômoda, rejeitando a oportunidade de se realinhar com a palavra de Deus, de permitir que a mensagem de Jesus transformasse sua realidade. E agora, o sétimo aviso, o mais urgente de todos, ressoa em seus ouvidos, neste exato momento. É um chamado final. Uma última oportunidade antes que o tempo se esgote, antes que os 2 minutos mencionados no título se tornem uma realidade irreversível. É a voz do Espírito Santo clamando por sua alma com uma intensidade que nunca antes sentiu. Este aviso não é mais um sussurro, nem um contratempo sutil. É o clamor de Deus, a mensagem de Jesus, que ecoa com a gravidade de uma última chance, oferecendo-lhe a porta de escape da tragédia que se aproxima. Ele te convida a se juntar aos escolhidos, aqueles que ouvem e obedecem à sua voz, antes que seja tarde demais.
Este convite divino não é um mero pedido, uma sugestão educada que pode ser deixada de lado sem maiores consequências. Não, amado irmão, amada irmã, esta é a voz de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo, uma mensagem de Deus carregada de amor eterno e de uma urgência avassaladora que pulsa no seu peito neste instante, implorando pela sua atenção plena, antes que o relógio da oportunidade marque o fim do tempo de graça para você. É a chance de se apartar do caminho que leva à ruína e abraçar a vida abundante que Ele preparou. Ouvir e obedecer à sua voz transcende a simples audição de palavras. É uma entrega profunda da alma, um despertar espiritual que reconhece a verdade da palavra de Deus e a aceita como bússola para a própria existência. É permitir que o Espírito Santo inunde cada canto do seu ser, guiando seus passos, pensamentos e ações, transformando o seu coração e alinhando-o com a vontade soberana do Criador. É uma decisão que ecoa por toda a eternidade. Aqueles que escolhem ignorar, que persistem em rejeitar a mensagem de Jesus e os avisos do Espírito Santo, infelizmente trilham um caminho de tristeza e desespero, afastando-se cada vez mais da bênção e da proteção divina. A tragédia mencionada no título não é apenas um infortúnio terreno, mas uma separação dolorosa e eterna da fonte de toda a vida. Uma escuridão que se instala na alma e impede a verdadeira paz e o milagre da comunhão com o Altíssimo. A dor no coração de Deus, ao ver seus filhos se desviarem, é imensa. Um sofrimento paternal que se manifesta em cada novo aviso, em cada chamado insistente. Ele não deseja a perdição de ninguém, mas anseia ardentemente que todos encontrem o caminho de volta para seus braços de amor. Essa é a mensagem de Deus, um grito de amor que se recusa a desistir de você, mesmo quando a teimosia humana tenta silenciar a voz da verdade. Esta não é apenas mais uma chance, é, de fato, a última oportunidade, um divisor de águas onde o destino eterno de sua alma está em jogo. Os 2 minutos que restam não são literais, mas representam a brevidade e a finitude do tempo que lhe resta para tomar uma decisão crucial, para aceitar a fé que transforma vidas e para se juntar aos escolhidos, aqueles que disseram sim ao chamado do Salvador. Escreva: eu aceito Jesus. Os avisos de Deus, manifestados através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo, nunca são arbitrários ou punitivos em sua essência inicial. Pelo contrário, eles são expressões do mais puro amor, alertas divinos projetados para nos proteger das armadilhas da vida, dos perigos espirituais e das consequências de nossas próprias escolhas equivocadas. São como um farol em meio à tempestade, apontando para o porto seguro da salvação. Deus se comunica conosco de diversas maneiras, mas principalmente através da Bíblia, sua palavra escrita, e por meio da voz mansa e suave do Espírito Santo, que sussurra em nosso interior, nos inquietando, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É uma comunicação constante, um diálogo de amor que busca nos guiar e nos sustentar em cada passo da jornada terrena, oferecendo a bênção de sua presença. Receber esses avisos muitas vezes se manifesta como uma inquietação profunda na alma, um desconforto que não pode ser ignorado, uma sensação de que algo precisa mudar, de que estamos em um caminho que não é o correto. É a convicção que o Espírito Santo opera em nosso espírito, um chamado à oração, ao arrependimento e à busca sincera por uma conexão mais profunda com Deus, um milagre que só Ele pode operar. A rejeição desses avisos, porém, surge de diversas fontes. O orgulho que nos cega para a nossa própria necessidade, a dúvida que nos afasta da verdade, as distrações do mundo que nos prendem em suas ilusões passageiras, ou o medo de abandonar o que é familiar para abraçar o desconhecido da fé.
Cada não a Deus é um passo para longe da sua providência e da sua proteção. O efeito cumulativo de rejeitar 7 avisos, ou mesmo um único e insistente chamado, é o endurecimento gradual do coração. A alma se torna menos sensível à voz do Espírito Santo. A mensagem de Jesus parece mais distante e a capacidade de discernir a palavra de Deus diminui, tornando cada vez mais difícil ouvir o clamor divino que insiste em nos resgatar da beira do abismo. Escreva: minha fé é inabalável. A metáfora dos 2 minutos que restam não se refere a um período de tempo cronológico exato, mas sim à urgência espiritual. A janela de oportunidade que se fecha inexoravelmente. É a representação vívida de que a graça de Deus, embora infinita em sua natureza, não é ilimitada em sua oferta individual, pois cada um de nós tem um tempo determinado para responder ao seu chamado amoroso. Este momento carrega um peso eterno. Uma encruzilhada espiritual, onde cada alma é confrontada com a escolha mais importante de sua existência. É um ponto de não retorno para muitos, um instante decisivo que define o curso da eternidade, um convite para abraçar a fé e a promessa de vida com Deus, ou para permanecer na escuridão da separação. A tragédia que se busca evitar não é meramente a perda de bens materiais ou de conforto terrestre, mas sim a perda da alma, a separação eterna da presença gloriosa de Deus. É a condenação a uma existência sem luz, sem esperança, sem o amor que somente Ele pode oferecer. Uma realidade que a mensagem de Deus adverte com profunda seriedade e compaixão. A mensagem de Jesus, no entanto, é a antítese dessa tragédia. É uma mensagem de esperança inabalável, de redenção completa e de um novo começo, mesmo para aqueles que se encontram à beira do precipício. É a promessa de que, não importa quão longe você tenha se desviado, há sempre um caminho de volta para a luz, um milagre de restauração aguardando sua decisão. Neste momento de urgência, a oração se torna o elo vital, a ponte direta para o coração de Deus. É por meio da oração que expressamos nosso arrependimento sincero, que buscamos a sua orientação divina e que clamamos pela misericórdia que nos capacita a responder ao seu chamado. É um diálogo íntimo que fortalece a fé e abre as portas para a bênção. Escreva: Deus é meu refúgio. Para aqueles que se tornam os escolhidos, que ouvem e obedecem à voz de Deus, a promessa é de uma paz que excede todo entendimento, de uma proteção constante contra as adversidades do mundo e de uma vida eterna na presença gloriosa do Pai. É a garantia de que não estarão sozinhos, mas amparados pelo amor incondicional de Jesus, um verdadeiro milagre. Em contraste gritante, o caminho da destruição é marcado pela ausência de paz, pela desesperança e pela solidão profunda. É uma estrada que, embora possa oferecer prazeres temporários, no fim, conduz a um vazio existencial, onde a bênção de Deus não pode alcançar e onde a alma se encontra desprovida do verdadeiro propósito e da alegria duradoura. O chamado agora é para uma ação imediata, para um desvio radical do caminho da rejeição e para um abraço fervoroso ao caminho da fé em Jesus Cristo. É um convite para deixar para trás as velhas escolhas e iniciar uma nova jornada, guiada pela palavra de Deus e iluminada pela presença constante do Espírito Santo em sua vida. Ainda que você tenha rejeitado avisos anteriores, o amor terno de Deus permanece inalterado. Ele espera pacientemente, com braços abertos por seu retorno. A mensagem de Deus é sempre de perdão e restauração, um convite para experimentar a sua misericórdia que se renova a cada manhã, um milagre de amor que se estende a todos, sem exceção. A voz do Espírito Santo neste momento não é um sussurro distante, mas um clamor persistente, um apelo amoroso que se intensifica à medida que o tempo se esvai.
É um convite para não adiar mais a decisão que pode mudar o curso de sua eternidade, para abraçar a fé e a esperança que só Jesus pode oferecer plenamente. Escreva: eu creio na palavra. A bênção profunda que advém de finalmente atender a esse chamado é indescritível. Um alívio imenso, uma paz que inunda a alma e um senso de pertencimento que só se encontra nos braços do Pai. É a alegria de se sentir amado, perdoado e aceito. Um milagre que transforma completamente a perspectiva de vida e a esperança para o futuro. Esta mensagem não é motivada pelo medo, mas sim pelo amor incondicional de Deus por você. É o seu amor que o impulsiona a nos advertir, a nos guiar para longe do perigo e a nos oferecer um caminho de salvação. Ele deseja o melhor para seus filhos, uma vida plena e abundante aqui e na eternidade. Portanto, amado, não demore mais. Ouça a voz do Espírito Santo neste exato momento, aceite a mensagem de Jesus e permita que a palavra de Deus transforme sua vida. Não espere que os 2 minutos se transformem em 0, pois o milagre da fé está ao seu alcance agora. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, eu te convido de coração a se inscrever no canal. Junte-se a nós para receber mais mensagens de Deus que transformam vidas. E deixe nos comentários a cidade de onde você está ouvindo esta mensagem tão importante. Que Deus te abençoe ricamente. Ainda que a vida pareça se desenrolar em um ritmo acelerado, Deus, em sua infinita bondade e paciência, nos concede momentos de pausa, de reflexão, onde a sua voz se faz presente de maneiras diversas, por vezes sussurradas, por vezes gritadas em meio às circunstâncias. Ele não se cansa de estender a mão, de oferecer um caminho, de mostrar a luz quando a escuridão parece nos envolver por completo. Cada um dos 7 avisos que foram mencionados e talvez ignorados não eram meras coincidências ou eventos aleatórios. Eles eram, na verdade, manifestações do amor divino, um cuidado que transcende a nossa compreensão humana, um desejo profundo de nos ver seguros e em paz, longe de qualquer dor ou arrependimento que pudesse vir a nos alcançar. Pense por um instante nos momentos em que uma intuição forte o alertou, quando uma palavra amiga o fez parar para pensar, ou quando uma situação difícil o colocou de joelhos, buscando respostas que antes pareciam desnecessárias. Essas eram as formas sutis, e por vezes não tão sutis, de Deus tentando se comunicar, de entregar a sua mensagem de salvação. Talvez você tenha sentido um chamado para mudar um hábito, para perdoar alguém, para se afastar de um caminho que sabia ser perigoso, ou para buscar um consolo na Bíblia, mas a correria do dia a dia, as preocupações mundanas, ou até mesmo o orgulho, o fizeram adiar, deixando para depois o que o Espírito Santo insistentemente colocava em seu coração. Escreva: eu aceito Jesus. O coração de Deus se entristece profundamente quando seus filhos, aqueles que Ele ama com um amor eterno e incondicional, escolhem ignorar a sua mensagem, os seus avisos, as suas orientações divinas que visam proteger, guiar e abençoar cada passo de nossa jornada terrena. Ele anseia por uma comunhão genuína, por uma resposta de fé e confiança. A rejeição de cada um desses avisos foi como um pequeno desvio que, somado a outros, o levou para longe do propósito maior que ele tinha reservado para sua vida, afastando-o da plenitude e da bênção que ele desejava derramar abundantemente sobre você, um caminho de luz e esperança que estava sempre à sua disposição. Mas mesmo diante de tantas recusas, de tantos caminhos tortuosos que você escolheu percorrer, a misericórdia de Deus permanece inabalável, maior do que qualquer falha humana, mais profunda do que qualquer erro que possamos cometer, sempre pronta a se manifestar com um novo amanhecer, com uma nova chance de redenção.
O Espírito Santo, o Consolador e Guia que habita em nós, nunca desistiu de sua missão, de soprar em seu ouvido as verdades eternas, de acender a chama da fé, de mostrar o caminho de Jesus, mesmo quando você estava mais distraído, mais distante, mais envolto nas sombras da dúvida e do desespero. Escreva: minha fé é inabalável. Agora, o relógio da vida parece acelerar, e os 2 minutos que restam não são uma ameaça, mas um último e urgente chamado à ação, um convite final para que você se volte para a fonte de toda a vida, para o amor que perdoa e restaura, para a única esperança que pode verdadeiramente libertá-lo desta tragédia iminente. Este é o momento de deixar para trás o peso do arrependimento, o fardo das escolhas passadas e abraçar a oportunidade que Deus, em sua infinita graça, ainda lhe oferece, uma chance de recomeçar, de se alinhar com a sua vontade, de encontrar a paz que tanto busca e merece. Não há tempo para hesitar, para ponderar sobre o e se do passado, pois o agora é o único tempo que verdadeiramente possuímos, o único instante em que podemos fazer a diferença, em que podemos escolher a vida, a salvação, a mensagem de Jesus que transforma e redime. A decisão de hoje não pode ser adiada para amanhã, pois o amanhã pode nunca chegar. E o que Deus lhe oferece neste exato segundo é precioso demais para ser desperdiçado. É a chave para a sua libertação, para a sua cura, para a sua vida eterna. Escreva: eu creio no milagre. Apenas uma única escolha, feita com fé e um coração sincero, tem o poder de reescrever sua história, de mudar o curso de sua vida de uma forma que você jamais imaginou ser possível, trazendo um milagre de transformação que somente a palavra de Deus pode operar. Permita que a palavra de Deus penetre em sua alma, cure suas feridas mais profundas, ilumine os cantos mais escuros de seu ser e o conduza a um novo patamar de existência, onde a bênção e a prosperidade espiritual se tornarão a sua constante realidade. Você é um dos escolhidos de Deus, amado por Ele desde a eternidade, e Ele não deseja que você se perca, mas que encontre em Jesus a plenitude da vida, a alegria verdadeira, e a segurança de que jamais estará sozinho, pois Ele está sempre ao seu lado, cuidando de você. Visualize uma vida onde a fé é a sua bússola, onde a oração é o seu refúgio, onde a presença do Espírito Santo é a sua força inesgotável, e onde cada dia é uma oportunidade de glorificar a Deus e de viver em abundância, recebendo todas as promessas divinas. Escreva: Deus é meu refúgio. Os avisos passados podem ter sido rejeitados, mas o amor de Deus não se esgotou. Ele se renova a cada manhã, oferecendo-lhe um novo fôlego, uma nova chance de se arrepender, de se voltar para Ele e de aceitar o sacrifício de Jesus na cruz por amor a você. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E este momento é a sua porta de entrada para uma vida nova, cheia de esperança, de propósito e de um amor que jamais falha. Um amor que o abraça e o eleva acima de toda e qualquer adversidade. Então, com o coração aberto e a alma sedenta, receba esta mensagem de Deus como um presente valioso, um último chamado à vida, à verdade, ao caminho que Jesus preparou para você. Um caminho de bênçãos e de uma paz que excede todo o entendimento. Não deixe que estes 2 minutos se esvaiam no vazio, tornando-se zero. Aceite o milagre da fé agora e permita que o Espírito Santo o guie para um futuro de esperança e de comunhão eterna com o Pai, vivendo a plenitude da palavra de Deus.
Esta é a essência de uma vida verdadeiramente abençoada, uma existência que ressoa com o propósito divino, onde cada respiração é um testemunho da glória de Deus. É um convite para mergulhar nas profundezas de um amor que nunca falha, um amor que restaura, cura e eleva a alma a patamares de alegria e paz inabaláveis. Uma paz que o mundo jamais poderá oferecer ou compreender em sua totalidade. Contrastando com a plenitude que Deus oferece, há o vazio que se instala quando a mensagem de Deus é repetidamente ignorada, quando as chamadas do Espírito Santo são silenciadas por distrações mundanas ou pela incredulidade persistente. Este vazio não é apenas a ausência de algo bom, mas uma sensação opressora de perda, de oportunidades desperdiçadas, de um futuro promissor que se desintegra diante dos olhos por pura escolha. Pense nos 7 avisos que Deus, em sua infinita misericórdia, enviou ao longo de sua jornada, cada um deles um farol de esperança, uma chance de correção de rota, um sussurro suave em meio ao clamor do mundo. Cada aviso era uma expressão de seu amor incondicional, um desejo profundo de protegê-lo das armadilhas e das dores que aguardavam no caminho da desobediência e da rejeição. O coração de Deus se entristece profundamente a cada rejeição, não com raiva punitiva, mas com a dor de um pai que vê seu filho caminhar para o perigo, mesmo após ter sido alertado inúmeras vezes com a mais pura intenção. É uma tristeza que emana de um amor tão vasto que anseia pela salvação de cada alma, que deseja ardentemente ver seus filhos escolhendo a vida, a bênção e a comunhão eterna. Imagine a angústia de um pai terreno que, com todo o seu amor, tenta guiar seu filho para longe de um abismo, mas o filho, em sua teimosia, insiste em ignorar os sinais, os gritos de alerta, as mãos estendidas para o resgate. Essa é apenas uma sombra pálida do que Deus sente ao nos ver desprezar sua mensagem de Jesus, sua palavra de vida, seu plano perfeito para nossa redenção e felicidade. Escreva: aceito Jesus. Agora, com apenas 2 minutos restantes, a urgência não é uma ameaça, mas um último, desesperado e amoroso apelo do Criador. É o clamor final de um coração divino que se recusa a desistir de você, que ainda vê a possibilidade de um milagre, de uma mudança radical que pode alterar todo o curso de sua eternidade. Um verdadeiro ponto de virada decisivo. Sinta a presença do Espírito Santo neste exato instante. Uma brisa suave que tenta mover as barreiras do seu coração. Um calor que busca derreter o gelo da indiferença. Uma voz mansa que ecoa a verdade que a sua alma anseia ouvir e aceitar. Ele está aqui, com você, neste momento crucial, oferecendo-lhe a força e a clareza para tomar a decisão mais importante de sua vida. A verdadeira fé não é um mero assentimento intelectual a um conjunto de doutrinas, mas uma entrega total e incondicional, um ato de confiança que se manifesta na ação e na obediência. É a decisão de depositar toda a sua esperança e todo o seu ser nas mãos de Deus, crendo que Ele é fiel para cumprir cada uma de suas promessas, mesmo quando tudo ao redor parece incerto e turvo. Ao se render a essa fé genuína, uma paz profunda e inabalável inunda a alma. Uma bênção que transcende todas as circunstâncias externas e todas as preocupações terrenas. É a certeza de estar seguro nos braços do Pai, a convicção de que não há nada a temer, pois o Senhor é o seu refúgio e a sua fortaleza, um socorro bem presente em todas as tribulações e angústias. Esta escolha, tomada nos últimos momentos, tem o poder de redefinir completamente o seu destino, de transformar a escuridão em luz, o desespero em esperança, a condenação em salvação. É o milagre da redenção acontecendo em tempo real. Uma metamorfose espiritual que o leva de um caminho de perdição para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, para a vida abundante. Escreva: minha fé cresce.
A palavra de Deus encontrada na Bíblia não é apenas um livro antigo, mas um guia vivo e poderoso. Uma lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, iluminando cada passo da sua jornada. Ela é a fonte inesgotável de sabedoria divina, de conselhos celestiais que o capacitam a discernir a vontade de Deus e a viver de uma maneira que lhe agrada em tudo. A Bíblia é a própria mensagem de Jesus, o testamento de seu amor sacrificial e de sua ressurreição vitoriosa. Um convite para uma vida de comunhão íntima com Ele. Cada página respira a verdade eterna, oferecendo orientação, conforto e a promessa de uma vida plena para aqueles que a estudam, meditam e aplicam seus princípios sagrados em seu dia a dia. A oração, por sua vez, é a respiração da alma, o canal direto de comunicação com o Pai Celestial. Um diálogo íntimo onde você pode derramar seu coração, apresentar suas súplicas e receber a sua resposta. É através da oração que a sua fé é fortalecida, que a sua mente é renovada e que o Espírito Santo o capacita a viver uma vida de vitória sobre o pecado e o mundo. Este é o momento exato para o milagre que você tanto esperou. A intervenção divina que pode mudar tudo, que pode reverter o curso de uma vida inteira de escolhas equivocadas com um único ato de fé e rendição. É a oportunidade de experimentar o poder transformador de Deus, de ver o impossível se tornar realidade diante dos seus próprios olhos. Uma bênção grandiosa. Ao aceitar esta mensagem de Deus, você se une aos escolhidos, aqueles que ouviram a voz do pastor e o seguiram, aqueles que foram separados para um propósito maior e uma herança eterna. Você se torna parte de uma família espiritual, herdeiro das promessas divinas, com um futuro garantido na presença gloriosa do Senhor, vivendo em sua luz. Escreva: Deus é bom. Reflita sobre a paciência inesgotável de Deus, que mesmo após suas inúmeras rejeições e desvios, ainda o busca com um amor persistente, um amor que se recusa a desistir de você. Sua misericórdia é um oceano sem fim. Suas compaixões se renovam a cada manhã, oferecendo sempre uma nova chance, um novo começo para aqueles que se voltam para Ele. O amor de Deus é a força motriz por trás desses avisos finais. Não um desejo de condenação, mas uma paixão ardente pela sua salvação, pela sua libertação de tudo o que o aprisiona e o afasta da verdadeira vida. Ele anseia por vê-lo livre, completo, vivendo em sua plenitude, desfrutando da paz e da alegria que só Ele pode proporcionar de forma duradoura e eterna. As dúvidas e os medos que tentam se infiltrar em sua mente neste momento são as últimas tentativas do inimigo de roubar a sua bênção, de impedi-lo de abraçar a mensagem de Jesus e a salvação que Ele oferece. Não permita que essas vozes o desviem do caminho da verdade, da oportunidade única que se apresenta diante de você neste exato momento de decisão. Encontre a força para superar essas hesitações em Jesus, na sua obra consumada na cruz, no seu sacrifício que pagou o preço pelos seus pecados e abriu o caminho para a reconciliação com Deus. Ele é o seu refúgio, a sua rocha, a sua fortaleza, e nele você encontra a coragem e a capacidade de fazer a escolha certa, de dar o passo de fé. Uma onda de alegria e alívio sem precedentes inunda a alma quando finalmente você se rende a essa verdade divina, quando o Espírito Santo sela essa decisão em seu coração. É a sensação de estar em casa, de ter encontrado o propósito, de ter sido perdoado e aceito incondicionalmente pelo amor eterno de Deus. Uma experiência transformadora. Escreva: Jesus me salva. Esta paz, que excede todo o entendimento humano, é um dos mais preciosos frutos do Espírito Santo, uma dádiva que acalma tempestades internas e traz serenidade em meio ao caos. É a certeza de que Deus está no controle, de que Ele cuida de você em cada detalhe, e de que seu plano para a sua vida é de bem, e não de mal,
para lhe dar um futuro e uma esperança. O que acontece nestes 2 minutos, se você os abraçar com fé, é um novo começo, uma reescrita completa da sua história, um renascimento espiritual que o capacita a viver uma vida com propósito e significado renovados. É a oportunidade de deixar para trás o passado e abraçar um futuro cheio de promessas e da presença constante de Deus em seu caminho. Sua vida será então preenchida com um propósito maior, guiada pela palavra de Deus, experimentando uma sucessão de bênçãos que se manifestarão em todas as áreas da sua existência, de maneiras que você jamais imaginou. Você se tornará um testemunho vivo do poder e da bondade de Deus, irradiando sua luz para um mundo que tanto precisa dela. A promessa final, a mais gloriosa de todas, é a comunhão eterna com o Pai, um futuro sem fim na sua presença, onde não haverá mais dor, nem lágrimas, nem tristeza, apenas alegria indizível e paz perfeita. Este é o destino que Deus preparou para os escolhidos, para aqueles que aceitam sua mensagem de Jesus e vivem pela fé. Este é o destino que Deus preparou para os escolhidos, para aqueles que aceitam sua mensagem de Jesus e vivem pela fé. Contudo, a beleza desta promessa ressalta a sombra da tragédia para aqueles que, por repetidas vezes, viraram as costas para o chamado amoroso do Pai. A cada aviso ignorado, a cada sussurro do Espírito Santo silenciado, a distância entre a alma e a salvação aumentou, tornando o caminho de volta cada vez mais árduo e estreito. Pense comigo por um instante na gravidade de cada recusa. Não foi apenas uma palavra dita ao vento, mas uma rejeição direta à mão estendida de um Deus que anseia por sua comunhão. Cada um dos 7 avisos, carregados de amor e misericórdia divina, foi uma chance de mudar o curso, de abandonar o caminho da perdição e abraçar a vida abundante que ele oferece. Mas a teimosia humana, a cegueira espiritual, muitas vezes prevaleceu. O coração endurecido preferiu a ilusão do controle próprio, a efemeridade dos prazeres mundanos, em vez da paz duradoura e da alegria eterna que só a palavra de Deus pode proporcionar. A voz de Jesus, que ecoou em diversas situações da sua vida, foi abafada pelo barulho das preocupações e das distrações. Agora, o tempo se esvai de forma implacável. Aqueles 2 minutos que restam não são literais. Não se trata de um relógio físico, mas de uma metáfora poderosa para a urgência inadiável do momento presente. É a última janela de oportunidade, um lapso final onde a decisão crucial entre a vida e a morte espiritual deve ser tomada sem mais delongas, sem mais hesitação. A consciência, que talvez tenha sido adormecida por tanto tempo, começa a despertar com um pavor gelado. As lembranças dos avisos perdidos, das bênçãos desprezadas, dos milagres que poderiam ter acontecido se houvesse fé, agora surgem como fantasmas do passado, assombrando o presente com um lamento de profunda tristeza e arrependimento. Escreva: salva-me, Jesus. É um peso insuportável carregar o fardo de oportunidades desperdiçadas, de uma mensagem de Deus que foi entregue com tanto amor e simplesmente jogada de lado. A alma sente o aperto da solidão espiritual, a ausência de uma presença divina que poderia ter sido a sua rocha, o seu refúgio, a sua esperança em meio a todas as tempestades da vida. O Espírito Santo, que sempre tentou guiá-lo para a verdade, agora faz um último apelo, um último sussurro que ressoa no mais profundo do seu ser. É um chamado desesperado para que você reconheça a seriedade da situação, para que entenda que a porta da graça, embora ainda aberta por um fio, está prestes a se fechar de forma definitiva. A tragédia iminente não é um castigo arbitrário, mas a consequência natural de escolhas repetidas, de uma persistente negação da mão estendida de Jesus.
É o resultado de rejeitar a luz e preferir as trevas, de ignorar a voz do pastor e seguir o próprio caminho, que invariavelmente leva a um abismo de desespero e separação. A Bíblia, a palavra de Deus, sempre esteve ali, oferecendo conselhos, promessas e direções claras, como um mapa para a vida eterna. Mas, para muitos, ela permaneceu fechada, empoeirada, um livro esquecido, enquanto a vida corria para um destino incerto, sem a orientação divina que poderia ter evitado tantos sofrimentos e perdas. A oração, a comunicação direta com o Pai, foi substituída por preocupações mundanas e por uma autossuficiência enganosa. O poder de se ajoelhar e derramar o coração diante de Deus, de pedir perdão e buscar sua orientação, foi trocado pela vã ilusão de que se poderia enfrentar a vida sozinho, sem a necessidade de um Salvador. Escreva: Deus é meu refúgio. A fé, a chave que destranca as bênçãos celestiais e opera milagres na vida, foi enfraquecida pela dúvida e pela incredulidade. O que poderia ter sido uma vida de constante crescimento e manifestações do poder de Deus, tornou-se uma existência vazia, desprovida de propósito e da alegria que somente a verdadeira fé pode conceder. E agora, nestes últimos momentos simbólicos, a realidade da situação se impõe com uma força avassaladora. O coração se debate entre o medo do que está por vir e uma última centelha de esperança, uma pequena chama que ainda arde, alimentada pela persistente misericórdia de Deus, que nunca desiste completamente de uma alma. A mensagem de Jesus, que é de amor incondicional e redenção, ainda ecoa, mesmo que abafada pelo pânico e pela dor do arrependimento. Ela se apresenta como a única rota de fuga, o único caminho para escapar da tragédia que se aproxima, um farol brilhando intensamente em meio à escuridão mais densa. É um momento de profunda introspecção, de um acerto de contas com a própria alma e com o Criador. O que você fará com estes 2 minutos? Irá finalmente abrir o coração para a mensagem de Deus, para a voz de Jesus, ou permitirá que a porta se feche, selando um destino de separação e perda eterna? A escolha é sua e somente sua. Deus, em sua infinita bondade, ofereceu todos os avisos, toda a graça, todo o amor. Ele enviou seu Filho, Jesus, para pagar o preço e o Espírito Santo para guiar. Agora, o tempo para a decisão final, a mais importante de toda a sua existência, chegou de forma dramática e incontestável. Escreva: Eu escolho Jesus. A dor de ver os escolhidos caminhando para a glória, enquanto você se encontra à beira de um abismo, é um tormento indizível. A bênção que poderia ter sido sua, o milagre da transformação, a paz que excede todo entendimento, tudo isso parece agora um sonho distante, quase inatingível, por causa das escolhas passadas. Mas ainda há tempo, um tempo precioso, um suspiro final de graça. A mensagem de Deus não é de condenação para quem se arrepende de coração, mas de salvação para quem clama por Jesus. A fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, pode mover montanhas e reverter o curso de uma vida inteira de decisões erradas. O clamor da alma neste instante deve ser o mais sincero e profundo que já proferiu. Uma oração que não é apenas de lábios, mas que vem do mais íntimo do seu ser. Um pedido desesperado por misericórdia, por uma última chance de se alinhar com a vontade de Deus, de aceitar a redenção oferecida em Jesus Cristo. Permita que a palavra de Deus, que talvez tenha sido negligenciada, finalmente penetre em seu coração, que ela ilumine os cantos escuros da sua alma e mostre o caminho. Não há mais espaço para desculpas, para adiamentos, para a procrastinação que roubou tantas oportunidades e impediu tantas bênçãos. A promessa de uma nova vida, de um recomeço, ainda está de pé para aqueles que, mesmo no último instante, se voltam para Deus com um coração contrito e arrependido.
É a beleza da sua graça, a profundidade do seu amor, que permite uma reviravolta mesmo quando tudo parece perdido e sem esperança. Escreva: creio na salvação. Este é o momento de deixar para trás o peso do passado, de se libertar das correntes do pecado e da incredulidade. É a hora de abraçar a liberdade que Jesus oferece, de permitir que o Espírito Santo inunde sua alma com paz e certeza, de se juntar aos escolhidos que aceitaram a mensagem de Deus e encontraram a verdadeira vida. A tragédia não precisa ser o seu destino final. A história ainda pode ter um final diferente, um final de redenção e esperança. Se você usar estes 2 minutos, este tempo precioso, para fazer a única escolha que realmente importa. É a decisão entre a escuridão e a luz, entre a separação e a comunhão eterna com o Pai. Não ignore este último e mais urgente aviso. Não permita que a oportunidade de escapar da tragédia seja mais uma vez rejeitada. A voz de Deus está chamando, a mão de Jesus está estendida, e o Espírito Santo está impulsionando seu coração para a única direção que pode trazer verdadeira paz e salvação. O que você fará agora? A eternidade espera pela sua resposta. A eternidade espera pela sua resposta. E este é o momento de confrontar a verdade mais profunda do seu ser, aquela que o Espírito Santo tem sussurrado em seu coração por tanto tempo. Não é uma questão de mero conhecimento intelectual, mas sim de uma entrega sincera, um reconhecimento humilde da sua necessidade da graça divina que foi derramada abundantemente. A voz de Deus, que ressoou através de cada um dos avisos ignorados, agora clama com uma intensidade sem igual, buscando alcançar a parte mais íntima da sua alma, aquela que anseia por paz. Pense por um instante na magnitude deste chamado. Não é um convite qualquer, mas a mensagem de Deus, o próprio Criador do universo, que se inclina para você em sua fragilidade e oferece um caminho de redenção. Ele não exige perfeição, mas um coração disposto a se render, a abandonar as cargas que o têm aprisionado e a abraçar a liberdade que somente Ele pode conceder. A mão de Jesus, estendida na cruz e agora em um gesto de amor incondicional, aguarda a sua resposta cheia de compaixão e perdão. A decisão que se apresenta diante de você agora não é apenas sobre escapar de uma tragédia iminente, mas sobre abraçar uma vida que transcende as limitações terrenas, uma existência marcada pela presença constante do Pai. É sobre encontrar um propósito que ecoa na eternidade. Uma razão de ser que não se desfaz diante das adversidades do mundo. A palavra de Deus, viva e eficaz, ilumina este caminho, mostrando cada passo que você precisa dar para se aproximar dele. Por favor, ainda não saia deste vídeo. Quero mais uma vez contar com o seu apoio ao nosso canal. A sua colaboração faz toda a diferença. Com a sua ajuda, conseguimos levar a mensagem de Deus ainda mais longe. Participe e receba ainda mais bênçãos em sua vida. É só clicar no botão abaixo onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e selecionar a contribuição que sentir em seu coração conforme Deus te direcionar. Amém? E se deseja continuar ouvindo a voz de Deus, clique no vídeo que está aparecendo agora na tela.